Então, sou estagiário de ciências, né? E hoje a gente vai desenvolver atividades. Hoje a gente vai falar de paleontologia. Que é isso? Como assim? Ei, será que só esses alunos espantam com esse tema? Paleontologia, você já ouviu falar isso nas escolas por aí? Pois bem, estamos aqui para mostrar para vocês que paleontologia não é um bicho de 7 cabeças, mas pode ser um dinossauro soterrado há milhões de anos, e hoje podemos estudá-los a partir dos registros fósseis. Não vou sair do campo para poder ir para a escola. Naturalmente, falar de paleontologia, a primeira coisa que a gente vem na mente são os dinossauros. Mas é bem mais amplo que isso. Alguns autores discutem sobre esses temas, como Mendes, que nos diz que a paleontologia é um estudo dos fósseis, ou seja, de restos mineralizados de seres vivos ou vestígios de vida de organismos que existiram durante a história na vida na Terra, que se encontram preservados nos registros geológicos. Podemos citar, como por exemplo nas rochas. Assim, essa ciência parte de um estudo de modo mais completo possível aos seres vivos que antecederam os atuais, como seu modo de vida, as condições ambientais e biológicas nas quais se desenvolveram, as causas de sua morte ou extinção, e as possíveis relações evolutivas entre eles. Deste modo, ele ressalta que a paleontologia contribui para a compreensão da origem e evolução da vida na Terra, fazendo referência à composição da atmosfera, à geografia e às modificações climáticas ao longo do tempo geológico. Sem essa ciência, o passado da Terra seria completamente obscuro e misterioso para o homem. Danilo Cato, sou professor aqui na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no curso de licenciatura em Educação do Campo, Habilitação em Ciências Naturais. E a paleontologia enquanto ciência, ela traz para mim 3 aspectos que são muito importantes para a formação, para a alfabetização científica, que é a noção de tempo geológico, né, e a escala temporal que a paleontologia trabalha. Ela pode ajudar um cidadão a compreender e a se compreender no mundo de uma maneira mais conectada com a natureza e com os processos naturais que a Terra vem passando na sua história, né, o planeta Terra. A questão da biodiversidade, que é importante pela ciência paleontologia entender a biodiversidade local e como ela vai se configurando e se transformando ao longo do tempo a partir da relação com as condições ambientais, que vai mudando ao longo do tempo. E, portanto, o último elemento que eu acho que a paleontologia traz como algo próprio desta ciência e que contribui demais para o aprendizado, que é a questão da evolução, né? A presença dos fósseis e das assembleias fossilíferas, dos icnofósseis, que são vestígios, né, de organismos antigos, da história da fauna, da flora e de todos os organismos, eles são evidências de que a evolução ocorreu, né? São provas materiais dessa mudança dos organismos ao longo do tempo. Então, eu acho que são 3 aspectos, enquanto noção de tempo, biodiversidade local e evolução, evidências evolutivas como elementos importantes para qualquer cidadão. A paleontologia é um tema integrante dos programas de Biologia e Geologia do ensino fundamental e médio. Ela é apresentada aos alunos através da disciplina Biologia, porém, é um tema limitado nas escolas. Poucos educadores dão importância ou até mesmo preferem tirar da grade curricular. Mas é possível pensar formas e sair desses obstáculos. O livro didático, como nos afirma Sandrin, é um dos recursos mais tradicionais utilizados pelos docentes nas escolas. Nessas condições, ele, às vezes, determina por influenciar o trabalho pedagógico e o cotidiano na sala de aula. Assim, professores e alunos
tem os livros didáticos o principal recurso para aprendizado sobre paleontologia, o que passa a ter um papel excepcional na vinculação dos seus conhecimentos. Daí os livros didáticos são os principais fatores que fazem com que a paleontologia não seja adequadamente compreensiva. Aqui nesse vídeo queremos mostrar que há possibilidade de ensinar paleontologia para além de conteúdos didáticos abstratos, optar por ensino de paleontologia por meio das realidades locais, mostrar que muitas vezes basta sairmos da sala de aula, que lá fora há um espaço muito rico para ser explorado. Na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, por exemplo, é um dos lugares do Brasil favorável a estudar os fósseis, onde foi encontrado registros como o Uberaba Tracus carvalhoi, Uberaba Titã ribeiroi. Mas também podemos sim ensinar paleontologia, mesmo não encontrando fósseis. Podemos estudar a geologia do lugar e a sua bioestratigrafia, as diferentes rochas que remetem ao passado do nosso planeta. Ou quando pensamos em fósseis, também podemos estudar tafonomia, ou seja, a morte dos animais, o que vale procurar compreender a diferença de um cadáver para um fóssil, pois nem todo animal que morre se torna um fóssil. Para ocorrer a fossilização, é preciso que haja, por exemplo, uma morte com um soterramento rápido, onde, através dos minerais da Terra, são preservados há milhões de anos. A minha experiência, ela acontece na graduação. Eu estava mais ou menos na metade do curso quando eu entrei numa liga de evolução, e dentro dessa liga nós tínhamos uma vertente de estudos em zoologia pelo enfoque da paleontologia. Então, dentro da liga, oportunizou um pouco mais essas vivências lá em Peirópolis, como estágios, né? Recebendo o público. A gente também fez alguns eventos para as escolas. E aí a minha relação com a paleontologia ela foi se estreitando um pouco mais. E dentro de uma iniciação científica, nós realizamos uma reconstrução da paleobiota ali de Peirópolis do Cretáceo. Então, Peirópolis, falando rapidamente, é um sítio que tem alguns afloramentos. E esses afloramentos, eles remetem a diferentes tempos. Então, nós temos o Cretáceo, nós temos outros momentos dentro do Cretáceo, mas também tem o Pleistoceno, por exemplo, com a emergência de fósseis das preguiças gigantes. Então, na pesquisa, a gente faz um recorte desse tempo, né, no caso, e para o Cretáceo. Entender a partir do tempo como se davam essas fossilizações. Então, qual a influência dessa fossilização, como esses animais morreram, né, que é chamada tafonomia, para pensar a relação ecológica que existia ali naquela época do Cretáceo. Isso tratando de uma paleontologia bem prática, né, de você vai lá, faz os estudos, né, reconhece os fósseis, lida com eles. Mas também tem as áreas de estudos mais bibliográficos da paleonto, que o meu também teve mais essa questão bibliográfica, dessa reconstrução, de tentar, a partir da literatura já escrita, né, criar então essa história geológica. De uma maneira geral, a gente precisa na educação especial criar outras estratégias para ensinar os conceitos, os conteúdos que está descrito, né, que está proposto para o ensino de ciências. E a paleonto, ela trabalha com muita questão manual. Então, uma das estratégias poderia ser essa relação manual com os alunos de educação especial,
mas contando uma história, né? Contando a história da relação desse material. Então você está produzindo um material ou você está utilizando já de um material, de um fóssil, mas contar a história dele, sabe? Contextualizar ele ali para a criança entender que ela está num período, né? Que ela está num pedacinho do tempo que a gente tem dentro de uma escala geológica, né? E como é que isso vai interferir, então, em todas as relações biológicas que a gente tem. Eu quero uma escola do campo. Em especial, a questão da educação do campo, é importante notar que eu não preciso de um museu ou da presença de um fóssil, né, num estereótipo, né, de paleontologia, como se fosse o Indiana Jones, ou como se eu tivesse que criar uma disciplina para formar paleontólogos mirins, né? A observação do meio ambiente a partir do próprio ambiente em que se está já contribui para uma consciência daqueles elementos que eu falei anteriormente: tempo, biodiversidade e evolução. Entender os projetos do campo, a ruralidade que o nosso país ainda guarda na sua identidade, como algo em que a relação entre o ser humano e a natureza se dá ao longo de um tempo, uma mudança espacial que acontece por processos naturais, pode fazer com que o cidadão da escola do campo compreenda as noções de sustentabilidade, essa relação mais equilibrada com os processos ecológicos e, portanto, paleoecológicos, e se inserir no mundo de uma maneira um pouco mais menos arrogante, né, com o planeta, no sentido de se entender dentro de um processo paleontológico enquanto uma espécie, como várias outras que já estiveram no planeta, que já desapareceram, né, e que, portanto, enquanto uma espécie parte desse sistema paleontológico, dessa escala de tempo geológica, né, deveria se ver mais nesses processos e, portanto, pensar uma sustentabilidade conectada, né, com essa memória específica, né, enquanto seres vivos que nós temos aqui e com nossa ancestralidade, com nossa ontogenia, né, que é a nossa história humana enquanto ser vivo, né? Então acho que a paleontologia ela humaniza ao mesmo tempo que traz a natureza mais próxima e contribui para um conceito de sustentabilidade no campo, né? Com modelos de produção de alimentos que vão mais em favor dos processos naturais do que processos artificiais que degradam a natureza e acabam com processos que já estão há milhões de anos acontecendo aqui no planeta. Enfim, pessoal, pensar a paleontologia como uma ciência que nos proporciona estudar sobre o planeta como um todo e que nos ajude a entender o surgimento da vida e evolução dos seres e que nos fazem pensar numa sustentabilidade ou até mesmo ajudar para a humildade como seres humanos, compreendendo que nessa biodiversidade e evolução da vida somos todos iguais, ou seja, somos apenas um grão de areia no oceano. Tudo aconteceu num certo dia, hora da Ave Maria, onde verso viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha um globo, mas tinha nome o lugar, era terra.